Para você que está buscando conteúdo para estudar, para se preparar para a prova teórica, eu vejo muitos perguntarem aqui no canal por onde começar. E claro que o que tem maior peso é legislação e direção defensiva. Porém, vocês precisam estudar o conteúdo e também fazer os simulados para vocês poderem testar os conhecimentos de vocês. E é o que nós vamos ver neste vídeo aqui. Eu sou a Prof. Lu Mendes e convido vocês para fazerem comigo um simulado com 30 questões comentadas, claro. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, recomendar esse canal para mais e mais pessoas. Então aqui vocês vão entrar no site do simulado, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link do simulado do Detran do Paraná. Na sequência, vocês irão selecionar aqui a opção da prova teórica, tá? E aí, vocês vão digitar a senha gráfica que está aqui. Neste caso, é letra B, letra D, E C. Esta letra D se parece muito com uma letra O, mas não é. Por que que não é? As únicas letras, as combinações de letras que vocês podem encontrar aqui são essas aqui, A, B, C, D ou E. Então, são as letras que vocês podem encontrar. Por isso que não é uma letra O, e sim uma letra D. Então, B, D, E C. Na sequência, vocês irão clicar nesse iniciar aqui, ó. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima ele fica verde? Nesse daqui. Esse aqui embaixo é apenas um lembrete dizendo para vocês que vocês devem pressionar o botão iniciar no teclado virtual. Qual que é o teclado virtual? É esse teclado aqui, ó. Isso aqui é um teclado virtual que vocês podem arrastar para o ladinho, caso esteja atrapalhando vocês em alguma questão. Então, ao clicar em iniciar, ele vai nos direcionar para o nosso simulado. Aqui no Paraná, nós temos 30 questões para fazer em 50 minutos e acertar 21, ou seja, nós temos 50 minutos para responder 30 questões e acertar 21 para obtermos a nossa aprovação. E bora comigo para mais um simulado com 30 questões comentadas. Número 1. A visibilidade do condutor é influenciada pela via principalmente. A questão da visibilidade ser influenciada, ele quer dizer em quais momentos que o condutor ele vai ter um pouco de dificuldade em visualizar a pista, tá? Então, neste caso, a resposta correta já é a letra A, pelas mudanças de direção, aclives e declives, ou seja, quando nós temos curvas, quando nós temos subidas, quando nós temos descidas, nós teremos a nossa visão influenciada ou prejudicada. Não é pela presença de pedestres, nem pelo número de faixas de trânsito, nem pela presença de passeio. É pelas mudanças de direção, aclives e declives. 2. Para fazer uma conversão à esquerda no período noturno em uma via de pista simples, com duplo sentido de circulação, o condutor deve. Pessoal, primeira coisa que vocês precisam lembrar é que para fazer qualquer conversão, eu preciso primeiro fazer o quê? Ah, professora, eu preciso ligar o pisca, eu preciso ligar a seta. Exatamente, a primeira coisa é acionar o pisca, é acionar a seta. Independente se é no período noturno, se é durante o dia, se é de madrugada, se tá chovendo ou fazendo sol, a primeira coisa é acionar o pisca, certo? É acionar a seta. Neste caso, também é a letra A, acionar o dispositivo indicador de direção, ou seja, a seta. Não é acender as luzes altas, não é dar um toque na buzina e muito menos piscar os faróis. Quando nós vamos fazer uma conversão, seja para a esquerda, seja para a direita, seja de dia ou de noite, de madrugada, faça chuva ou faça sol, é acionar o dispositivo indicador de direção, ou seja, é ligar o pisca, é ligar a seta, simplesmente isso. 3.
2 pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Ao redor deles, existe um grupo de leigos palpitando sobre o procedimento e familiares chorando. Um motorista que deseja ajudar deve a. Evitar correntes de ar solicitando as pessoas para rodearem os socorristas, não. Muito pelo contrário, a gente vai pedir para que as pessoas se afastem para aumentar a corrente de ar. Acalmar os familiares e providenciar um colchonete para deixar o acidentado mais confortável também não vai ser, não faz sentido nenhum a resposta da letra B. Criticar os socorristas também não é, gente. Não tem como, vocês não vão criticar nada e nem ninguém. Então, vai ser verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. 4. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. O que é um estacionamento? É a imobilização do teu carro na via pelo tempo superior ao embarque e desembarque, ou seja, mais de hora. É quando você estaciona o teu carro, você coloca em ponto morto, você puxa o freio de mão, você desliga e você desce. Isso é um estacionamento, ok? Aí ele está dando 3 números romanos e quer saber quais deles estão corretos. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Estacionar caminhões nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Aonde que nós temos infração? A infração, ela vai ocorrer em relação às esquinas, porque pode ver que todas as 3 situações ele está falando de esquinas. Vai ser a menos de 5 metros. A menos de 10 não é infração. Nem 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6 e nem 5. Vai ser a menos de 5 metros. Ah, professora, mas o número 2 está falando em caminhões. Não importa se é um caminhão, se é uma moto, se é um carro. A regra ela é bem clara. Infração é estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Então, infração de trânsito apenas no número romano 3. 5. A posição correta que o condutor deve adotar ao conduzir o veículo é: vão existir 2 posições que eles cobram com bastante frequência. O que eu falo para vocês? O que não vai ser? Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Exatamente. Não vai falar de pés. Só sabendo disso, eu já vou descartar a letra A e já vou descartar a letra D. Ou ele vai falar de mãos ou ele vai falar de braços. Quantas mãos nós temos? Ah, professora, 2. Então, vai ser as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Não é a mão sobre a alavanca, nem a mão encostada na porta, nem a mão em lugar nenhum. É as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas com 15 minutos. Ou braços ligeiramente dobrados. As 2 mãos no volante, na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou, então, braços ligeiramente dobrados. 6. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Pessoal,
Não é infração gravíssima porque você não está colocando a vida de ninguém em risco. Não é infração média e não é infração leve. Outro detalhe a ser analisado. Tem algo errado com esse carro. Tem algo sobrando, tem algo faltando. Nesse caso, o equipamento de som em volume que não é autorizado pelo CONTRAN. Então, tem algo errado. Toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar, algo para consertar, vai gerar o quê? Retenção do veículo para regularização. Mesmo que eu não soubesse se é infração leve, média, grave ou gravíssima, mas eu sabendo que tem algo errado, tem algo para ser arrumado, tem algo para ser consertado, tem algo faltando ou tem algo sobrando, vai gerar o quê? Retenção do veículo para regularização. Então, letra A, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para a regularização. 7. Sobre certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É o efeito da força centrífuga. Então, ele está contando que pode-se perder o controle pelo efeito da força centrífuga. Mas o que é força centrífuga? Muito bem. Quando vocês estão na casa de vocês, essa aí a mulherada talvez vá entender mais, e vocês colocam as roupas na centrífuga para centrifugar. É o mesmo princípio. Ele vai começar a girar muito rápido, quase que jogando as roupas para onde? Para fora da centrífuga. Por quê? Porque o efeito centrífuga é exatamente isso. É o deslocamento do veículo. Para onde? Para o lado de fora. Qual a palavra que substitui o lado de fora? Quem não está dentro, está fora. O que não está interno, está externo. É isso que a força centrífuga faz. Ela tende a jogar, a deslocar o teu veículo para o lado de fora, para o lado externo da curva. Se vocês estiverem lá na página da apostila, onde fala da força centrífuga, ele vai estar escrito o lado de fora. Vocês riscam o fora e colocam o externo. Por quê? É uma mudança simples, mas ele vai ligar uma chavinha na cabeça de vocês, que a hora que vocês forem fazer a prova, vocês vão lembrar, poxa vida, eu marquei na minha apostila externo. Ah, não, tá aqui, ó, externo. Porque o que vai acontecer? Vocês vão ficar na dúvida. Poxa vida, na minha apostila falava em lado de fora, aqui fala em lado externo. Tá vendo que existe uma divergência? Agora, se você pegar a tua apostila, for lá no conteúdo de direção defensiva, que vai ser da metade pro final do conteúdo de direção defensiva, e trocar a palavra lado de fora por lado externo, vai acionar a chavinha na tua cabeça, que a hora que você começar a ler a questão, que você identificar a palavra externo, você vai acertar essa questão. Próxima questão, 8. No que diz respeito ao uso da buzina, considere. Pessoal, o uso da buzina, ele é para fazer advertências necessárias, tá? Ele é proibido entre 22 e 6 horas da manhã, certo? E também próximo a hospitais, escolas ou onde tiver, né, a cornetinha cortada. Aqui ele tá dando 3 números romanos para nós e ele quer saber quais deles estão corretos. O número romano 1, ele fala que o condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Sim, com certeza. Então, eu já tenho aí 2 possibilidades de acertar a questão. O condutor de um veículo, ao sair da garagem, deverá obrigatoriamente usar a buzina? Não, pessoal, a gente não tem obrigação, muito menos, não tem necessidade de usar a buzina e muito menos obrigação. Então, 2 está errado. Então, se já descartam a letra B e a letra C. E o condutor de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento pela via preferencial, deverá obrigatoriamente usar a buzina. Pessoal, imaginem a cena comigo. Quantas esquinas, quantos cruzamentos vocês têm na cidade? Quantos veículos tem circulando? Pense se toda vez que um veículo chegar ali buzinar, pense a poluição sonora que iria ser.
Então, não existe isso, nós não fazemos isso no dia a dia. Então, vai ser apenas o número 1. O condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, ok? Então, apenas o número romano 1 está correto. 9. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Eu sempre falo para vocês aqui que vocês que estão fazendo primeira habilitação, vocês têm o dever, a obrigação de saber identificar pelo menos categoria A e categoria B. Por quê? Porque é a categoria que vocês estão fazendo na primeira habilitação. Ah, professora, mas eu tô fazendo só A. Ok. Você tá fazendo só A, você vai dirigir o quê? Ah, eu tô fazendo para dirigir minha moto. Ok. Categoria A é para motocicleta. Ok. Ah, professora, mas eu tô fazendo só a categoria B. Ok, está fazendo só B. E você quer dirigir o quê? Ah, eu quero dirigir carro. Ok. Qual que é o termo correto para carro? Automóvel. Então, a categoria B de bola é para dirigir automóvel. Qualquer tipo de veículo teria que ter A, B, C, D e E. Motocicleta é só A e ônibus é categoria D. Então, categoria B de bola é para dirigir automóvel até 8 lugares e até 3.500 quilos. As marcas na cor branca que advertem os condutores da existência de movimentação de pedestres na área são chamadas de marcas brancas. Analisem comigo, marcas brancas, não é marca amarela, é marca branca. Linha de estímulo à redução de velocidade, faixas de segurança máxima, linhas de retenção ou faixas de travessia de pedestre. Pessoal, primeiro, a linha de estímulo à redução de velocidade são aqueles tipo de um sonorizador que a gente passa que fica fazendo barulhinho. Então, não é. Faixa de segurança máxima também não. Linha de retenção é aquela linha que tem antes da faixa de pedestre. Não tem a faixinha de pedestre assim toda zebradinha? Não tem uma faixa que fica antes? Então, essa faixa chama-se linhas de retenção. Só que nesse caso, que está divertindo que existe pedestre, vai ser o quê? Vai ser a faixa de travessia de pedestres, ok? Número 11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Primeiro, o que é uma via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Urbana, certo? Dentro da cidade. Elas serão 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Perfeito. Na letra B, vias de acesso. Vias de acesso não existe. Vias de ligação, radiais ou diametrais. Gente, quando vocês estiverem escolhendo as alternativas, se vocês não tiverem certeza da resposta, excluam aqueles termos que não são familiares. Por exemplo, aqui ó, na letra C, via arterial, coletiva. Coletivas não existem, é coletora e local. Só que vias expressas, elas não são familiares, então eu vou descartar. Vias de acesso, de ligação, elas também não são familiares, então vocês descartam. Vias expressas também, então vocês descartam as que não têm familiaridade para vocês. Então ficam vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Trânsito rápido, 80 km por hora, prioridade é dos veículos e é proibido o tráfego de ciclomotores. Arteriais, 60 km por hora, coletoras, 40 km por hora e locais, 30 km por hora. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Calçada? Não. Rodovia? Não. Até poderia, mas existem complementos aqui, não é só calçada nem só rodovia. Calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, permitido desde que devidamente sinalizado. Rodovias sem acostamento é proibido.
Na rodovia no geral é proibido, salvo onde houver acostamento. Agora, sem acostamento, não pode não. Agora vocês vão ficar entre a C e a D, ok? Em ruas de uma forma geral. Em ruas de uma forma geral. Na letra C, ele fala em cedendo sempre a vez ao veículo. E na letra D, com prioridade. Então, vamos analisar. Quem tem preferência no trânsito? A professora, é o pedestre. Por quê? Porque ele está mais exposto, porque ele é mais vulnerável, porque ele não tem proteção. Ok. O ciclista tem proteção? Até pode ter e deve ter, né? Que é o capacete, a luva, pelo menos, né? Mas fora isso, ele não tem nenhuma outra proteção. Então, ele vai ter prioridade, porque ele está mais vulnerável. Então, é com prioridade sobre os veículos motorizados. Tudo que tem roda, roda na rua, com preferência, com prioridade, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com prioridade, sempre com preferência. 13. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número 193, Corpo de Bombeiros, 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária, PRF, 192, SAMU. Detalhe importante. Quando vocês precisarem fazer uma fiscalização, uma sinalização de acidente, vocês vão ligar para as polícias, 190 ou 191. Quando vocês precisarem de atendimento médico, ou 192, SAMU, ou 193, Corpo de Bombeiro. Lembrando que a sigla SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência. Alguns estados, eles perguntam o que significa a sigla SAMU, S-A-M-U, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ok? Mais uma questão, pode ser que pergunte, ocorreu lá um acidente, existem pessoas, vítimas presas nas ferragens, para quem que vocês vão ligar? Para o Corpo de Bombeiros, para o resgate do Corpo de Bombeiros, por quê? É o Corpo de Bombeiros que vai ter treinamento e equipamento para retirar as vítimas presas nas ferragens, ok? Então, em apenas uma questão, a gente já acertou, já decorou aí umas 4 ou 5 opções. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições ou obrigações no uso das vias, certo? Qual que é a pergunta? Ele quer saber da proibição. É proibido o trânsito nessa via. O trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura. Altura, o que é altura? A altura é esse aqui. Então, quer dizer que é proibido para quem? Para quem for maior que isso. Imagine que isso aqui seja um túnel. Ele tem uma medida específica. Ele tem 4 metros de altura, certo? E ele tem 3 metros de largura. Vamos começar por essa aqui, vamos deixar a tonelada de lado por enquanto. Que o T grandão, com a seta grandona apontando para baixo, é o peso bruto total. Ok. Proibição. Vai ser proibido para quem? Para quem não couber nesse túnel. Quem que não vai caber nesse túnel? Quem for maior. Maior que o quê? Maior que 4 metros de altura. Ó, altura, cima, baixo. Maior que 3 metros do quê? De largura. Largura para os lados. E o peso bruto total maior que 15 toneladas. Então, é proibido para quem? Para quem for maior que o que está aqui. Maior que 4 metros de altura, maior que 3 metros de largura e maior que 15. 15. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, pessoal, quem está no banco de trás, o correto será sempre descer pelo lado da calçada. Por quê? Ele é um lado mais seguro, tem menos movimentação, não tem veículos, então
devem sair sempre pelo lado da calçada. E o condutor, o motorista, só deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não apresenta nenhum risco aos demais usuários da via. 16. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Ó, parada total, distância de parada. Tá, então vamos entender aqui. Primeiro, distância de reação. A distância de reação está aqui no começo. Desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Isso é reação. Eu estou reagindo. Eu vi um buraco, por exemplo. Eu não vou tacar meu carro em cima do buraco. Eu vou tentar o quê? Eu vou ter uma reação. Eu vou tentar frear, eu vou tentar desviar. Então, do momento em que eu vi o buraco, tirei o pé do acelerador e acionei o freio, reação. Desde o momento em que eu acionei o freio, eu continuo freando até meu carro parar totalmente, distância de frenagem. Eu estou freando, estou frenando, ok? E todo esse período, desde que eu vi o perigo, acionei o freio até a parada total, distância de parada. E a distância de segmento, que poderia ser barra segurança, é a distância que eu mantenho em movimento do veículo que segue à minha frente, que está seguindo. Segmento, seguindo, ok? Medida sempre em 2 segundos. A estabilidade de um veículo em deslocamento, retas e curvas é uma das funções do sistema D. Alimentação e ignição não tem nada a ver com a estabilidade do teu carro. Direção e suspensão. Direção é o quê? É o deslocamento, é para onde ele está indo. A suspensão, ela vai trabalhar quando eu fizer uma curva, quando eu fizer uma frenagem. Portanto, direção e suspensão. Transmissão e lubrificação não tem nada a ver. Freio, transmissão e pneus também não. Então, direção e de suspensão. 18. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se, pois bem, anotem aí. Escala de poluição. Quem que é o mais poluente em primeiríssimo lugar? O diesel. O diesel, ele é o mais poluente de todos. Em segundo lugar, nós temos a gasolina. Pode ser comum ou aditivada. O teor de poluição é o mesmo, ok? Em terceiro, nós temos o álcool. O álcool e a gasolina nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes é semelhante, é parecido. E em terceiro e último, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. Ele é o menos poluente, mas ele é o menos usado. Então, anotem aí. Primeiro, diesel. Segundo, gasolina comum ou aditivada. Terceiro, álcool. Veículos novos e bem regulados, álcool e gasolina, emissão de poluentes é parecido. Em quarto e último, GNV, gás natural veicular. Menos poluente, menos usado. Tá, vamos lá então. Dos 3 números romanos, a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição? Sim, com certeza, porque o gás natural ele é o menos poluente, então é a afirmativa correta. 2. O diesel é menos poluente? Não é. Ele é o mais poluente de todos. Então, vocês já descartam a letra B e a letra C, porque a letra B tem a presença do 2 e a letra C não tem a presença do 1, tá?
Então, vamos ler a número 3 para identificar se a A está certa ou se a D está certa. Nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes? São sim. Então, resposta correta, letra D, está correto o número romano 1 e o número romano 3. 19. A via urbana na qual os veículos têm prioridade de trânsito é a. O que são vias urbanas? São as vias que estão dentro da cidade. Quais que são? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, 80 km por hora. A prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, a via que os veículos têm prioridade de passagem, trânsito rápido, 80 km por hora, proibido o trânsito de ciclomotores e a prioridade é dos veículos. 20. A via urbana cuja velocidade máxima é de 60 km por hora. Cuidem! Quando ele perguntar sobre a velocidade, para vocês identificarem se ele quer a máxima ou se ele quer a mínima. Nesse caso, ele quer a máxima. Trânsito rápido, nós já vimos que é 80. Local é 30. Arterial é 60 e coletora é 40. Trânsito rápido, velocidade máxima é de 80 km por hora. Prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Se ele perguntasse da mínima, a mínima será sempre a metade da máxima, certo? Então, a mínima da via arterial, que é 60 máxima, a mínima será 30, ou seja, a metade. 21. Ao deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, afastar o perigo e evitar novos acidentes, certo? 1. Ligar a chave da ignição? Não, pelo amor de Deus. Não vai ligar, muito pelo contrário. Vai desligar a chave da ignição e, se possível, tirar a chave da ignição. Então, só sabendo a número 1, que tá errada, vocês já vão descartar a letra A, letra B e letra C. Ah, professora, mas então eu já sei que a resposta correta é a letra D? Sim, exatamente. Porque, na 2, sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos com toda certeza. Definir um local para melhor colocação do triângulo? Sim, com certeza. Então, estão corretas a 2 e a 3 e está errada a número 1. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são: pessoal, a maioria dos acidentes está relacionada com falhas humanas. Pode ser pelo descuido com a sinalização, com o descuido do veículo ou com o próprio comportamento, certo? Então, ele quer saber o que contribui, o que aumenta, o que torna o trânsito mais violento. Então, vai ser o quê? A falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Pensar em conjunto vai diminuir a violência no trânsito. Planejamento de horários e percursos vai diminuir também a violência. E respeito aos direitos de trânsito também. Então, o que vai contribuir, o que vai aumentar, o que vai deixar o trânsito mais violento é a letra C. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. 23. Penumbra é uma condição adversa de. Penumbra
e ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. Por quê? O ofuscamento é o excesso de luz, é o excesso de iluminação. Pode ser quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Pode ser o motorista que vem no sentido contrário com o farol alto ou com o farol desregulado. Já a penumbra é a falta de luz, é a falta de iluminação, que vai acontecer quando? Quando o dia está amanhecendo, quando está clareando ou quando está anoitecendo. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito brasileiro, o cidadão pessoal, o cidadão, ele é o principal. Só existe trânsito porque existe o cidadão, certo? Aí vocês têm que pensar assim, quem tem prioridade no trânsito? É o carro ou é o cidadão? Ah, professora, é o cidadão, é o pedestre. Por quê? Porque ele é mais vulnerável, porque a vida dele é uma só. Por exemplo, assim, se você for lá bater teu carro, bater tua moto, estragar, dar um prejuízo ou mesmo ter um PT que a gente chama de perda total, nós vamos trabalhar de novo, vamos financiar, vamos dar um jeito, mas vamos comprar outro, certo? Ou mais novo, ou mais usado, mas a gente vai comprar outro veículo. Agora, se porventura o cidadão perder a sua vida hoje, ele não vai ressuscitar amanhã, certo? Então, o que é? A prioridade é o cidadão, porque ele é o mais vulnerável. Continua sendo a prioridade no que se refere à defesa da vida. Por quê? Porque a vida só tem uma. Se você morrer hoje, você não vai ressuscitar amanhã. Por isso que no trânsito, a prioridade é o quê? É do pedestre. Por quê? Porque o pedestre, se ele perder a única vida que ele tem, ele não vai ressuscitar. Portanto, prioridade no que se refere à defesa da vida. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. Sua função pessoal, a bateria, ela só irá armazenar e fornecer corrente elétrica. Ela não vai transformar, não vai regular e muito menos gerar. Ela vai apenas e tão somente armazenar e fornecer corrente elétrica, só, nada além disso. Agora, se perguntar para vocês da manutenção da bateria, vocês irão colocar completar com água destilada. Se lhe perguntar da criação da energia que o carro utiliza, aí vocês vão ter a bateria, que é a que armazena, o dínamo / alternador, que são os que vão criar essa energia. Então, a bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, completar com água destilada. Bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, completar com água destilada. Segunda posição ao dirigir. Lembra que nós vimos na questão anterior? As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Aqui nós temos a segunda, que eu já contei para vocês, que é braços ligeiramente dobrados. Então, ele diz assim, a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista, nossa lista é composta por 2 itens, recomendadas para dirigir um veículo. Lembra que ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. 27. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? Para a própria segurança de vocês. Então, considerando o CTB e os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para a questão acima é: porque devo respeitar
as distâncias de segurança. Para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade, pessoal, distância de segurança é a distância que você mantém do carro que está seguindo a sua frente. Segmento ou segurança. Para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor? Também não. Para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca evitando uma colisão? Com certeza. Para possibilitar distância suficiente para que permita a manobra de ultrapassagem? Distância de segurança ou de segmento é do veículo da frente. É que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente. Então, não tem nada a ver com quem vem no sentido contrário, não tem nada a ver com ultrapassagem. E sim, para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão. Ok? Então, essa é a nossa resposta correta. 28. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Pessoal, nessa questão, ele quer saber da pontuação. Vocês têm o dever, a obrigação de saber de cor que infração gravíssima é 7 pontos, que infração grave é 5, média 4 e leve é 3. Sabe por quê? Se você souber que o motorista 2 cometeu uma infração gravíssima e que gravíssima é 7 pontos, vocês já vão descartar a letra A e já vão descartar a letra B, ok? Agora, ó, infração leve é quantos pontos? É 3. Infração média é quantos? 4. 4 mais 3 dá quanto? 7. Então, o número de pontos acumulados por cada um vai ser, só que cuide, respectivamente, quer dizer o quê? Na ordem. Primeiro o motorista 1, que é o primeiro número que está aqui. Depois o motorista 2, que é o segundo número. Então, 7 e 7 será a nossa resposta correta. 29. Ao fazer a verificação do sistema de luzes do veículo, o proprietário notou que quando acionava a luz indicadora de direção, ou seja, o pisca-pisca, para a esquerda, a luz indicadora de função do painel funcionava compassadamente, ou seja, normal. Quando acionava para a direita, a luz disparava em velocidade maior. A causa mais provável desse problema é fusível queimado? Não é, porque senão a luz não ia acender. Bateria do veículo está com meia carga? Também não tem nada a ver. Não vai influenciar em nada nessa situação, a não ser que tivesse sem carga. Mas também, assim como o fusível queimado, não ia nem acender. O comutador de ignição está danificado? Também não. É apenas uma lâmpada desse sistema queimado. Quer ver? Por exemplo, assim, você trabalha numa empresa, você e mais uma pessoa, e vocês têm todo dia que desenvolver 10 funções cada um, ok? Só que o teu colega faltou, mas você tem que desenvolver as mesmas funções. Só que agora você vai ter que trabalhar dobrado, você vai ter que correr, por quê? Porque tem alguém faltando, uma pessoa faltou, então você vai ter que fazer o teu trabalho e mais o trabalho da outra pessoa, então você vai ter que trabalhar em velocidade maior. Se eu tenho uma lâmpada queimada, tá fazendo o quê? Tá sobrando energia. Se tá sobrando energia, a outra lâmpada, ela vai piscar em velocidade maior. 30. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Essa questão em todos os simulados cai. Pessoal, a ciclovia, ciclofaixa, é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu veículo nesse local que é exclusivo, que em algumas situações é até sinalizado com a cor vermelha, você estará colocando a vida das pessoas em risco. Toda vez que eu coloco a vida de alguém em risco, infração gravíssima, sujeito a multa, ok? Quem estiver fazendo anotações, anotem aí. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo.
ok? Então, anotem aí. Ciclovia, ciclofaixa, 2 pontinhos. Transitar, infração gravíssima. Estacionar, infração grave, ok? Então, estamos com as 30 questões respondidas. Vamos finalizar nosso simulado para ver quantas que nós acertamos. Então, vocês vão clicar aqui no tecladinho virtual, na opção finalizar, e ele já vai dar para nós o nosso resultado. Então, vai dizer que sim, que você quer finalizar. E aí está, pessoal. 30 questõezinhas respondidas, comentadas e acertamos as 30 questões. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá, então, mais um simuladinho respondido e comentado com 30 questões. Gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal, recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas, e assim a gente possa ajudar e colaborar com a aprovação de mais e mais pessoas. Gratidão pela vida dos mais de 15 mil inscritos aqui no nosso canal da Autoescola. Gratidão pela vida de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se caso você não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, deixa o comentário, que isso vai ajudar muito. Gratidão a todos vocês, continuo desejando muito sucesso, muitas bênçãos, que Deus abençoe e proteja vocês, a família de vocês, e muito, muito sucesso a todos. Um abraço carinhoso da Prof. Lu Mendes e continue acompanhando o canal para mais e mais conteúdos da prova teórica e também prática do Detran.